Saudações, meus queridos e estimados alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos bem felizes por ter cumprido todas essas aulas, né? Por ter passado por todos esses conhecimentos e por ter chegado em nossa terceira e última aula de artes. Mas estamos um pouco infelizes porque tudo passou tão rápido, não foi mesmo? Tudo aconteceu de maneira tão rápida. Mas é isso aí, estamos aí e vamos partilhar mais conhecimento ainda. E como estamos em período natalino, eu trouxe aqui um objeto cênico pertinente ao período natalino que eu vou ministrar minha aula com ele, viu? Que é o Gordo de Noel. Olha aí, ó. Fiquei legal, fiquei bonito. Deixa eu mudar aqui um pouco de lado para aparecer aqui a bolinha dele, ó. Agora a nossa aula vai ficar mais bacana ainda, viu? Vamos para o conteúdo de hoje. Hoje a nossa aula é sobre teatro. Eita, que essa área artística é uma área fantástica, que todo mundo quer conhecer um pouco. Acredito que muitas pessoas gostam e participam de teatro, de peças teatrais, assistem, enfim. É uma das artes muito presentes em nosso cotidiano, é a arte teatro. E, para introduzir, afinal, o que é teatro e como surgiu? Geralmente, algumas pessoas, quando falamos teatro, a primeira coisa que vem na cabeça é uma encenação teatral ou então um edifício onde acontecem as cenas teatrais. Que realmente os nomes são iguais. Teatro e espetáculo teatral, que também podemos chamar de teatro. Que na realidade chama-se espetáculo teatral, né? Que teatro em si mesmo, ele tanto é a parte do edifício como também o que trabalha dentro daquela arte. Mas e o teatro? Como ele surgiu? Quando? Quem foi esse grande intelecto que conseguiu montar o teatro, fazer o teatro? Quem foi essa pessoa, essa personalidade? Vamos estudar um pouco sobre isso, estudar a fundo mesmo. O teatro teve sua origem no século VI a.C., na Grécia, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que naquele tempo tinha umas festividades, uns bailes que tinham danças, tinham várias movimentações e manifestações artísticas que hoje são reconhecidas, que naquele tempo não eram tantas, que eram sempre realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que ele é o deus do teatro, do vinho e da fertilidade. E essas festas, que eram rituais sagrados, procissões e recitais que duravam dias seguidos, aconteciam uma vez por ano na primavera, períodos em que se fazia a colheita do vinho naquela região. Eles sempre festejavam muito durante esse período da primavera, graças à colheita do vinho, né? Que eles tinham grande sucesso nesse tempo da colheita de vinho, e eles faziam essa festa justamente nesse período de primavera, na colheita do vinho. E o teatro grego, que hoje conhecemos, surgiu, segundo historiadores, né, de um acontecimento inusitado. Olha só, preste bem atenção. Quando um participante desse ritual sagrado resolve vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uvas em seu tablado em praça pública, e diz: "Eu sou Dionísio." Todos ficam espantados com a coragem desse ser humano colocar-se no lugar de um deus, né? Que geralmente naquele tempo era uma falta de respeito. Você fingir ser um deus, ou então, ou melhor, tentar se colocar no lugar de um deus, era uma falta de respeito gigantesca. Até hoje em dia é, mas depende da maneira como você vai expressar. Por mais que ele tente, assim, na mente dele, que ele tenha feito uma homenagem, na cabeça dele poderia ser uma homenagem, ninguém sabe o que passou na cabeça desse homem, né? Mas era uma falta de respeito gigantesca. Como hoje tem até espetáculos teatrais que o pessoal se veste de deuses, fala que são deuses, mas tudo isso por homenagem, por devoção e fé por aquela divindade, né? Não Deus, o divino e Pai eterno, mas tipo assim, Jesus, como tem muito na Paixão de Cristo, né? Nesse período o pessoal se veste muito de Jesus, o personagem, que ele vai ganhar vida para mostrar toda a sua história, para mostrar tudo que ele passou durante aquele tempo, para salvar a humanidade. Tem todo um histórico por trás, e o pessoal se veste dessa maneira, fazem um personagem, criam um personagem, dá vida a ele dessa maneira, como uma maneira de homenagear a Jesus, né?
a toda a sua história, contar toda a sua história para que a humanidade conheça essa história através de espetáculo teatral. Que no tempo da Grécia Antiga, no teatro grego, né? Quando você fazia algo do tipo, se vestia de um deus assim, ou algo do tipo, você sofria assim algumas consequências, porque não podia fingir ser um deus, não podia querer passar a imagem de algo tão sagrado em você, né? Era uma falta de respeito gigantesca. Pois um deus era para ser louvado e ser intocável, não podia se vestir por essa maneira, era para ele ser louvado e intocável, não para você querer ser ele ou se caracterizar ou algo do tipo. E este homem chamava-se Téspis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Depois dessa façanha, que eu posso falar assim, esse termo, de lá para cá, começaram a observar as expressões que ele utilizava, tiveram ele como grande referência e começaram a criar personagens. A história do teatro foi começando daí, começou a criar personagem, começou a criar algumas histórias, começou a dar vida aos roteiros e nisso veio surgindo o teatro, veio acontecendo o teatro. Ele arriscou transformar o sagrado em profano, a verdade em faz de conta, o ritual em teatro. Pela primeira vez, diante de outros, mostrou que poderíamos representar o outro. Este acontecimento é o marco inicial da ação dramática. Veja que bacana. Foi depois disso, como os teatrais, que deu início à ação dramática, você dramatizar. Porque a arte do teatro, antes de tudo, ela representa alguma coisa, representa alguém. Ela representa alguém. O ritual teatral que acontece em si, na cena, ela tem uma representatividade de algum personagem, uma representatividade de alguma história, de alguma origem, de algum povo, de algum culto, de alguma religião, enfim. Sempre traz essa ideia, em algumas partes, em comédia, de maneira bem cômica, que por trás tem um significado bem aprofundado, e também tem essa parte assim de mostrar de maneira mais dramática, mais sentimental, mais emotiva, mais lírica. Tem todos os gêneros por trás que, dependendo do público, vai chegar da melhor maneira possível em cada um que está observando. A emoção que vem quando você observa o espetáculo teatral, que ele traz a você, é tão verdadeira que o público chega a sentir aquele momento, aquela cena que está se passando naquela história. Porque o teatro tem uma ligação muito forte com a história. Isso é muito importante para todos nós, né? Paralelos a este acontecimento sociocultural, vão surgindo os prédios teatrais gregos, que eram construções ao ar livre, formadas em encostas para facilitar os escalonamentos das arquibancadas. O prédio teatral grego era formado basicamente da seguinte estrutura: arquibancada, orquestra, tumelê, proscênio e palco. E aqui tenho aqui a imagem, acredito que vai aparecer para vocês também, de como eram as primeiras estruturas dos prédios teatrais, que eles faziam as encenações. Eles eram planejados minuciosamente para que ele pudesse suprir todas as necessidades que tanto as cenas exigiam, os personagens, como também os atores. Ele tinha toda uma estrutura voltada para isso aí e também para o público. Eles portavam muito com o público. A cena que acontecia para o público, que talvez estivesse aqui mais um pouco na direita ou na esquerda, era para dar a ideia da mesma cena que aparece no meio. Eles têm muito essa preocupação. Por isso que a formação do teatro, geralmente na grego, é aquele formato meio oval, assim, em círculo ou até mesmo oval. Bem interessante. E a imagem vai aparecer para vocês aí, que estão assistindo a nossa aula. A arquibancada era feita de pedras e sua utilização pelos cidadãos gregos era democrática. Dali todos podiam assistir com a mesma qualidade de visão às tragédias, comédias e sátiras, como eu falei há pouco tempo. A visão que cada um tinha era totalmente democrática e abrangia todos de uma maneira igual. A orquestra era o espaço central circular onde o coro, formado por dançarinos, se apresentava. O tumelê era uma pedra fincada no centro da orquestra destinada às oferendas para o deus Dionísio. O proscênio destinava-se ao corifeu, líder do coro, era o espaço entre o palco e a orquestra. E o palco, construído inicialmente de madeira e mais tarde em pedra, era o espaço destinado à exposição dos cenários
e para a troca de figurinos e máscaras, que sempre tem essas variações, dependendo da cena que fosse entrando, havia algumas trocas de figurinos e máscaras para que pudessem dar continuidade a todo o enredo. Podemos encontrar diferentes vestígios desta cultura artística em nosso teatro contemporâneo, bastando um estudo aprofundado por diferentes olhares estéticos. Realmente, vários teatros que temos aqui na contemporaneidade, inclusive até mesmo aqui no Nordeste tem vários e vários, que seguem aquele mesmo padrão do teatro antigo, o teatro da Grécia Antiga, o teatro grego antigo. Ele tem assim um formato, uma parte de arquitetura que é bem interessante. Ele dá conforto a todos que estão tanto observando, assistindo o espetáculo, no caso, os espectadores, como também para o pessoal que está apresentando. Ele tem toda essa parte de conforto, ele é muito confortável em relação a isso e atende a todo o público, a todo o coro, a todos os atores e atrizes que participam do espetáculo. É bem interessante. E de lá para cá, como teve várias alterações, várias mudanças, podemos falar que uma das maiores alterações que o teatro sofreu desse período do século VI até o século que estamos agora, contemporâneo, uma das maiores variações aconteceu mais no século XX. O teatro no século XX, inclusive no livro didático de vocês, da turma do nono ano, podem procurar na página 124, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, é 124. É que eu dou aula de artes em outras turmas, aí acabo decorando muita página. Mas se não me engano, se não me falha a memória, a página do livro didático do nono ano é 124, que fala sobre o teatro moderno, o teatro do século XX e também as suas principais características, que é importante e é interessante vocês lerem esse livro para que vocês possam estarem aprofundados nos estudos sobre teatro. Lá tem vários conteúdos que são de suma importância para o crescimento de vocês. E as experiências e as inovações que ocorreram ao longo do século XX deixaram como legado ideias e propostas que redefiniram a noção do que é teatro e influenciam artistas até os dias de hoje. Olha que interessante. A seguir vamos conhecer alguns dos movimentos que encandearam condições para o surgimento do teatro do absurdo. O teatro do século XX vale destacar o teatro expressionista e o futurista. Mas afinal, o teatro expressionista e futurista, o que seria? Primeiro vou falar aqui sobre o teatro expressionista, que ele foi surgido na Alemanha entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. O expressionismo pode ser considerado uma fusão entre o pessimismo e o cenário desolador do pós-guerra com a tradição da literatura fantástica alemã. Um gênero literário em que as narrativas estão centradas em elementos não reconhecidos. Que bacana, né? Expressionismo. E logo após tivemos o movimento o futurismo, que é um movimento artístico e literário surgido na Itália em 1914, que rejeita a ligação com o passado e valoriza a inovação, a velocidade, o movimento e as máquinas. Os futuristas foram influenciados pelo registro do movimento realizado pelas câmeras de filmar. Eles queriam pintar o novo e os milagres da vida contemporânea, ou seja, os frutos da industrialização, tais como carros, aviões, trens, etc. Que esse movimento expressionista, o expressionismo, né? Expressionismo, e o movimento do futurista, que é o futurismo, eles foram de suma importância para o teatro do século XX. Que inclusive até hoje temos muita ligação com isso. Até hoje tem muitos artistas, tem muitas obras, tem muitas propostas de teatro, de encenação, que tem uma pequena ligação com essas maneiras de atuação, essas maneiras que o teatro chega até nós hoje em dia. A maneira que o futurismo chega e o expressionismo chega. O expressionismo nem tanto, mas o futurismo ele está muito presente em nossos dias atuais. Teatro do século XX, já estudamos bastante como surgiu o teatro, o que é o teatro. Professor, mas me diga uma coisa, professor, estou com dúvida.
E hoje em dia, como é que é o teatro? Na contemporaneidade, como é que é o teatro hoje em dia? Como é que ele acontece? Como é que é o teatro do século XXI? Boa pergunta, olha aí. O nosso teatro do século XXI, teatro de hoje, contemporâneo mesmo, que é o que estamos vivendo, acredito que vocês tenham participado, tenham assistido bastante espetáculo teatral. É um teatro que, podemos falar assim, é um teatro mais aberto às ideias, mais aberto às expressões. É um teatro que ele não se prende tanto ao passado, ele tem sim o seu cunho de trabalhar a parte histórica, de trabalhar a parte cultural, de preservar as raízes, tem tudo isso, tem que haver. Porque se você vai fazer um espetáculo e vai contar uma história de um determinado povo, para que o público possa compreender, você tem que trazer as raízes, né? Tem que passar pelo menos algumas ideias, alguns contextos, que seu texto e roteiro fique coerente com a sua proposta de ensinação. Mas isso aí são detalhes que, para quem faz direção, algo do tipo, nós temos que saber o que é o teatro e a importância dele para nós quanto alunos, né? Então, o teatro hoje, ele traz a importância histórica, a importância cultural, a importância artística, ele traz todos os valores e benefícios que nós, quanto participantes e simpatizantes da arte também, como espectadores, telespectadores, enfim, quem gosta da arte teatral, quem se reinventa da arte teatral, quem assiste, que gosta, que participa mesmo, pode observar que o teatro de hoje ele já é um pouco diferente dos que já passaram. Com o passar do tempo, logicamente, tudo evolui. Só que ele está bem mais aberto para as expressões, para as ideias, para as criações. A parte da criatividade está bem mais à frente. Ele trabalha mais cores, ele trabalha mais a poética, que antigamente tinha bastante, mas não como hoje. Hoje a poética está bem mais presente, graças a vários movimentos literários que passaram durante todo esse tempo, movimentos teatrais, movimentos artísticos no contexto geral. Todos eles foram de extrema importância para que possamos ter essa arte que temos hoje. Renascimento, modernismo, futurismo, que foi muito importante também para essa reinvenção do teatro que temos hoje e para os estudos que temos também sobre o teatro. E o teatro, ele é muito importante para todos nós, quanto alunos, porque ele tem uma forte ligação tanto com o nosso passado, antepassado, né, que pega a parte histórica, como também várias disciplinas que estudamos em sala de aula. Quando nós estudamos teatro, quando nós estudamos um texto teatral, um roteiro teatral, automaticamente já estamos instigando e estamos estimulando a ideia de você estudar um gênero teatral, que é um gênero que faz parte da língua portuguesa. Ele é um benefício que traz justamente com outras disciplinas. O teatro ele consegue ter essa ligação com história, que ele trabalha com o contexto histórico, a parte cultural, artística. Em língua portuguesa é muito presente, porque ele trabalha tanto vários recursos da língua portuguesa, como também ele trabalha de outras disciplinas no contexto geral que você aprende muito e você traz para o seu dia a dia. Sem falar que ele também tem benefícios psicológicos, de saúde, físicos. São vários e vários benefícios que ele traz para o cotidiano, para o dia a dia, para a vivência de todos nós que aproveitamos e crescemos juntamente com isso. Principalmente uma coisa que vale ressaltar também é quando temos muitos alunos que têm vários testemunhos que dentro do teatro conseguiram alguns benefícios que diariamente não estavam conseguindo, que são da expressão, poder de liberdade, de criação, de você tirar a timidez, que é muito importante também, poder se expressar em público, que é outro benefício também bastante importante que temos que ter durante toda a nossa vida, até porque para o nosso crescimento como cidadão temos que saber ser cidadãos críticos e também que consiga fazer com que esses processos de vivências possa trazer muitos pontos positivos para a sua vida. Então, pessoal, a referência da nossa aula foi toda, quase toda baseada no nosso livro. Tive também algumas pesquisas, estendi um pouco as pesquisas. Tem em nossa aula, no final, as referências que vocês podem procurar. Mas em nosso livro didático, eu trouxe para vocês tudo que tem lá, tudo que aprendemos
tudo que vamos aprender na realidade a partir de agora, que aprendemos nessa aula também. E tudo que vocês precisam realmente saber sobre o teatro, os seus benefícios e a sua forte ligação com a escola e com seus estudos e principalmente para o seu conhecimento. Então, turma, a nossa aula de hoje foi essa. Encerramos as nossas aulas de artes do Promova com Teatro, que foi uma aula maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que também tenham gostado das outras aulas que teve artes visuais, dança também, que trabalhamos dança e suas manifestações, e agora trabalhamos teatro e a sua importância na educação e em nossa vida. Espero que vocês tenham gostado. Como estamos em clima de Natal, que eu já coloquei o gorrinho aqui, ó, para que possamos ficar a caráter mesmo no Natal. Desejo a vocês, a toda a sua família, um Natal abençoado, um ano novo cheio de fé, cheio de esperança. Que 2021 possa ser um ano fantástico para todos nós. Que o que passou em 2020 negativo fique apenas no passado e que a esperança seja sempre presente na nossa vida. Que a luz do menino Jesus traga conforto e que ela renove sempre as nossas forças para que possamos seguir em frente e alcançar os nossos principais objetivos. Nunca desistam, vocês são capazes e vamos em frente, que atrás vem gente, como diz no popular. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.